E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá. A gente vai hoje estar conversando sobre o artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro. Eu vou estar fazendo a leitura aqui para vocês. É, a gente vem fazendo uma sequência aí de estudos referente ao crime de trânsito. Você pode ter várias informações, aulas gratuitas lá no nosso canal no YouTube, Comunidade Júri no Ar. Pode também comprar os nossos cursos na Hotmart ou na QIFI. Lá na QIFI tem até uma comunidade chamada Lex Futura, onde nós colocamos diversas aulas, materiais, apostilas para vocês estudarem, baixarem, realizarem as alterações que vocês acham que sejam necessárias e, portanto, vocês têm acesso lá. Você paga uma mensalidade de R$19,90 por mês, tem acesso completo ao conteúdo que tem lá, que eu estou sempre colocando, jurisprudência, e sempre alimentando a plataforma. E temos também o nosso curso, né, de chat GPT ligado diretamente com direito penal, onde eu criei várias aulas ali, são 18 aulas, onde eu desenvolvo o chat GPT criando situações para automatizar o seu escritório, o seu trabalho. Com isso, você vai diminuir o seu tempo de trabalho, seus custos, vai aumentar a sua produtividade, sua lucratividade e, consequentemente, vai sobrar mais tempo para você fazer outras coisas aí, tal como estudar e tudo mais. Então, o chat GPT é algo que realmente você não pode abrir mão, tá? Vários escritórios estão já usando isso. Algumas pessoas ainda não estão, algumas não, muitas pessoas que eu converso pensam que o chat GPT é como se fosse um Google da vida e não é, completamente diferente. Então, vale a pena vocês começarem a se familiarizar e usar o chat GPT. Pessoal, lá no nosso canal Comunidade Júri no Ar, tem algumas aulas que eu disponibilizei gratuitas referente ao curso, para vocês verem o que é que realmente eu estou apresentando, o que, que eu estou mostrando que é possível fazer na advocacia criminal, no seu escritório, com o chat GPT. Ah, só serve para advocacia criminal? Claro que não. Se você for da área civil, se for da área trabalhista, seja lá qual for a área que você estiver atuando, você pode usar o chat GPT para te auxiliar e muito no que você faz. Testa que você vai ver que realmente vale a pena, tá? Então, voltando aqui para os nossos estudos, vou fazer uma leitura aqui do artigo, estou com o código aqui aberto, daqui a pouco a gente vai estar discutindo sobre as questões, e fala lá, trafegar em velocidade, artigo 311 do CTB, trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Detenção, 6 meses a 1 ano ou multa. Então, o que na realidade o legislador está fazendo aqui? Ele está, na realidade, criminalizando a conduta do sujeito que trafega em velocidade incompatível próximo a essas localidades. Já tem lá no artigo 220 do CTB, no artigo 61, isso está no material que vocês vão poder baixar, né? Informações em que, se o sujeito desrespeitar determinada condição imposta pelo Código de Trânsito Brasileiro, vai sofrer sanções administrativas, tais como lá no artigo 61 e 220 do CTB. Aqui, o sujeito vai sofrer sanção penal, então ele pode ser processado e vai, se for condenado, enfim, ele vai ter uma anotação criminal lá na folha de antecedentes criminais dele. Então aqui a sanção é penal, ok? É óbvio que as questões do artigo 61 lá do CTB e 220 do CTB vai servir de parâmetro de critérios objetivos para que o julgador e o Ministério Público, no caso, possam ter como base e já criar, né, as suas, no caso do MP, criar suas teses de acusação, e no caso do juiz, quando for julgar, ter elementos como elementos para condenar o sujeito. Então, tem que estar atento a esses artigos que
traz uma sanção administrativa tal como multa, que isso vai interferir quando o sujeito praticar alguma conduta que tenha punição na esfera penal, tá? Lembrando aqui que se trata de um crime de perigo abstrato, né? O simples fato do sujeito andar acima da velocidade próximo a essas localidades aqui já vai estar configurado o crime, não há necessidade de que essa velocidade imprimida pelo sujeito apresente a possibilidade real, concreta de ocorrer um dano. E por que isso? Porque, na realidade, o objeto jurídico tutelado aqui é a incolumidade pública, né? A garantia, né, que se pretende a dar aos cidadãos, aos pedestres que estão ali andando próximo àquela localidade, porque geralmente nessas localidades as pessoas estão mais distraídas, estão andando com pressa, e aí na realidade a gente chega à conclusão, e é o que o legislador faz, que o motorista deve ter o cuidado redobrado nessas circunstâncias, ok? O fato do sujeito estar andando acima da velocidade, né? E se ele vier a causar um acidente porque alguém entrou lá de forma inopina na frente do carro dele, a gente, pela lei, ele já está praticamente condenado. Mas a técnica da defesa aqui vai ser trabalhar com a seguinte hipótese, que é a relação de causalidade. A pergunta é: se o sujeito está acima dessa velocidade lá permitida por lei, e ele atropela uma pessoa porque a pessoa entrou de forma inopina de repente na frente dele, a pergunta é: se ele estivesse andando dentro da velocidade permitida e se o acidente ocorreria? Se a resposta for sim, me parece que está caracterizada a culpa exclusiva da vítima. Então você começa a trabalhar com a possibilidade de absolver o sujeito mesmo ele estando inserido nesse tipo penal. Isso é tese defensiva. Se a resposta for não, ou seja, mesmo dentro das condições, né, ali não seria possível evitar, gente, aí a gente vai ter que ver a realidade dos fatos com outros fatores. Então, o que eu tenho que analisar aqui? Tá ali a pista é para 40, o cara está 60. Alguém entra na frente dele, tá? E ele atropela uma pessoa. Okay? Pelo tipo penal, ele já está condenado, porque ele está acima da velocidade permitida, de uma forma incompatível. Mas a questão toda é, nesse exemplo que eu estou dando, foi uma pessoa que entrou na frente do carro dele. Pergunta é, a pista era para 40, ele estava 60, 70. Ele, se tivesse a 40 km por hora, 30 km por hora, teria condições de evitar o acidente? Se a resposta for sim, é porque ele, em razão da velocidade acima permitida, ele vai ser condenado. Porque ele ultrapassou o limite permitido e, portanto, não teve tempo hábil para frear e evitar o acidente, ainda que a vítima tenha atravessado na frente do carro. Agora, se a resposta for não, ele não conseguiria frear se ele tivesse a 40 km por hora, 30 km por hora, significa dizer o seguinte, que mesmo ele respeitando as leis de velocidade, do limite de velocidade, a vítima entrou de forma tão rápida na frente dele, tão próxima dele, que não teria nem tempo de frear. Aí você consegue colocar uma culpa exclusiva na vítima. Isso vai depender muito do caso concreto que você vai analisar, se você estiver atuando no caso concreto, a fim de absolver o seu cliente. São teses que a gente sempre vai trabalhar com a ideia de tentar mostrar a relação de causalidade, o nexo causal entre ação e resultado. Isso é um exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas o certo é que o código fala e está estipulado aqui que se ele trafegar acima da velocidade próximo desses locais, ele vai incorrer nesse tipo penal, ok? Mas, gente, tudo no direito há de ser analisado, há de ser
debatido, porque nós temos no direito penal o fato principal, que, por exemplo, seria estar andando acima da velocidade, mas nós temos as circunstâncias desse crime. Como que aconteceu esse crime? De que forma, né, a vítima contribuiu ou não para a existência desse crime, ou se foi só o réu que contribuiu para a existência desse crime. Então, tudo isso tem que ser avaliado para a gente chegar à conclusão de imputar ou não realmente a uma condenação a alguém, tá? Vamos lá. Alerta de velocidade. Então, o legislador aqui tem como objetivo, né, alertar o motorista para que ele fique atento junto a essas localidades, inclusive exercendo a direção defensiva, e tentando evitar o máximo possível a existência de algum acidente, ainda que um transeunte atravesse de forma distraída na frente do carro, ainda assim tem responsabilidade do motorista aqui se ele estiver acima da velocidade. Então, o legislador está falando aqui para todo mundo, ó, vocês estão dentro de um carro, então vocês precisam ter uma atenção redobrada quando estiver próximo dessas situações. Escola, hospital, grande quantidade de pessoas reunidas, shoppings e por aí vai, ok? Porque se não tiver e acontecer uma fatalidade daquela lá, você vai estar sendo punido pelo artigo 311. Então, aqui é uma forma que o Estado tem, sim, de procurar, né, prevenir e já demonstrar para o sujeito que se ele não respeitar isso, ele vai ser punido. E, obviamente, tenta também, quando o Estado coloca essa imposição para o condutor do veículo, ele está, via de regra, protegendo o transeunte, o cidadão que está lá andando lá e atravessando a rua para lá e para cá, tá bom? Análise do artigo 311, tá? Objetivo e finalidade, né? Este artigo tem como objetivo proteger a segurança pública, né? Em locais de grande vulnerabilidade, em locais de grande movimentação, de grande concentração de pessoas, onde tem um vai e vem muito grande, e aí a ideia é proteger essas pessoas. Tipo de infração, trata-se de uma infração penal, né? Não apenas uma administrativa. Então, se o cara estiver inserido nessas condições aqui e for condenado, por exemplo, ele vai sofrer uma sanção penal e, portanto, terá sim uma condenação na sua folha de antecedentes criminais, deixará de ser primário. Critérios de velocidade incompatível, a norma é aberta, ela não diz qual é essa quantidade, mas a gente pode olhar lá pelo artigo 220, por exemplo, né? E que trata dessas questões para a gente sobre a demonstração aí de uma série de responsabilidade que o sujeito tem quanto à velocidade, o próprio artigo 61 do CTB, enfim, lá tem o controle da velocidade que você deve ter no seu veículo para cada via, ok? Então, isso é um critério objetivo que traz um parâmetro para chegar à conclusão sobre a velocidade incompatível. Que velocidade incompatível é essa? É 5 km a mais? Ah, o cara está a via 40, o cara está 45. Será que isso é tão incompatível assim? Então, a gente vai ter que avaliar junto com o caso concreto, tá? Geração de perigo de dano. A norma exige que haja efetiva geração de perigo, não sendo necessário que ocorra dano real. Então, não há necessidade que ocorra o perigo real, ou seja, o sujeito efetivamente quase atropelou alguém. Não, o fato dele já estar acima da velocidade, nessas condições, próximo a esses locais, já configura o crime, ok? Implicações para o acusado. Argumentos de defesa foi o que eu falei anteriormente, né? A defesa pode argumentar que não houve geração de perigo de dano, concreto no caso, o que a gente sabe que a grande e maior parte da doutrina e jurisprudência tem entendimento que isso é crime abstrato, mas você pode argumentar isso. Mas o maior argumento que eu vejo aqui, de repente, é você tentar apresentar a demonstração do nexo de causalidade ou tentar colocar a culpa exclusiva na vítima. A aplicação da pena, a pena prevista de detenção de 6 meses a 1 ano, o juiz pode optar pela detenção ou pela aplicação de multa, por exemplo, tá? Procedimento aqui é da Lei 9.099 de 95, não cabe composição civil, porque o objeto jurídico aqui é a incolumidade pública, o sujeito passivo aqui é a coletividade, o sujeito ativo é qualquer pessoa que estiver na condução do veículo, então não cabe composição civil. Mas cabe transação penal,
e cabe suspensão condicional do processo se o sujeito condutor tiver preenchido os requisitos necessários para que autorizem essa possibilidade de transação penal ou suspensão condicional do processo, tá? Elementos do tipo penal, comportamento, né? O núcleo é trafegar em velocidade incompatível com a segurança. Isso implica que o condutor esteja em movimento, né? Distinguindo-se da infração por estacionamento ou parada irregular. Então ele tem que estar andando, o carro tem que estar em movimento. Circunstância, a infração ocorre especificamente nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque, passageiros, logradouros estreitos, onde esses logradouros, obviamente, tem que ter também possibilidade de passagem de pessoas, que tem uma grande concentração de pessoas, movimento de pessoas, próximo de shopping, onde essas pessoas, por exemplo, estão mais vulneráveis pela própria natureza do seu andar naturalístico, estão distraídos, e isso aí acarreta uma obrigação maior para o condutor do veículo, tá? Consequência, é necessário que a conduta gere perigo de dano. Trata-se de um tipo penal de perigo concreto, né? Mas esse perigo concreto ele já é automaticamente realizado no momento que o sujeito já passa acima da velocidade. Então, foi como eu falei anteriormente, não há necessidade de se demonstrar que ele quase atropelou alguém em razão daquilo. Não, não é por aí, tá? Classificação doutrinária é um crime formal, é um crime de ação múltipla, porque nós temos aqui várias condutas, um crime comum qualquer pessoa pode praticar, e é um crime instantâneo que ocorre no momento em que o sujeito começa a dirigir o carro nessas condições próximo àquelas localidades, tá? Aplicabilidade e implicações práticas, prova do perigo gerado, aí você pode, defesa pode questionar que não houve um perigo concreto, mas a gente sabe que isso muito provavelmente não vai colar. Vai ser muito mais eficaz você trabalhar com nexo de causalidade e tentar imputar a culpa exclusiva da vítima. Argumentos de defesa. A defesa pode argumentar que a velocidade, embora acima do limite, não era incompatível com a segurança, que a gente está falando. E a análise do caso concreto, você vai ter que observar o caso concreto com todas as circunstâncias que todo caso leva para você analisar, tá? Resumo da análise. Aqui o objetivo é proteger a segurança pública em locais de vulnerabilidade dos cidadãos. Tipo de infração penal, com possibilidade de detenção e multa. Interpretação, análise do caso concreto para determinar se essa velocidade é incompatível o suficiente para ter causado aquele acidente. E a defesa pode fazer vários argumentos, tal como o exemplo da ausência de perigo concreto, da ausência da relação de causalidade, e por culpa exclusiva da vítima. Então é um tipo penal que a gente vê as pessoas praticando isso direto aí acontecendo, passam nos hospitais, próximos dos hospitais, próximo das escolas, não tem o cuidado de diminuir, e uma dessa aí, uma criança daquela sai correndo do nada, brincando lá, e se o sujeito estiver acima da velocidade, ele vai responder muito provavelmente por esse crime e tem grande chance de ser condenado. Por quê? Porque aqui é um crime de perigo, tá? E a gente fala até que é um perigo abstrato aqui. Objetivo: proteger a segurança pública em locais vulneráveis, tipo de infração à ação penal, interpretação, análise do caso concreto, tá? A defesa sempre vai ter os seus argumentos, o Ministério Público e tudo mais. Certo é que você vai ter que fazer a leitura desse artigo junto com o artigo 61, artigo 220 lá do CTB também, e observar as circunstâncias do crime, tá? Não tem como você fazer essa análise de um caso desse sem observar todos esses detalhes. Se você estiver atuando num caso concreto, obviamente você vai ter que buscar as provas necessárias e tentar buscar, né, as nuances do caso concreto, tentando a absolvição do seu cliente nessas circunstâncias. Enfim, o Código de Trânsito Brasileiro ele traz outras sanções administrativas quando o sujeito infringe a norma do trânsito e que, ainda infringindo essa norma do trânsito, não gere uma questão penal. Mas se acontecer o sujeito infringir as normas de trânsito com consequência de sanção administrativa, tal como multa, e isso também ocorrer na esfera penal, o que vai acontecer aqui? Vai ficar muito mais fácil para a acusação obter uma condenação do cliente,
porque vai estar demonstrado que, via prova objetiva, em razão dos critérios objetivos impostos pelo CTB, desrespeitado pelo condutor e que gerou lá a sanção penal. Então, o trabalho do Ministério Público fica muito mais fácil. Então, cuidado, você que de repente presta serviços aí de consultoria para as empresas, né, locadoras, empresas de ônibus, enfim, locação, frotas de táxi, enfim, todas essas áreas, é importante que você oriente essas pessoas para terem maior atenção quando estiver passando nesses locais, porque tem muita gente que não tem nem conhecimento da norma. Aquele exame lá do Detran, eles, naquelas aulas, a gente sabe que aquelas aulas são muito superficiais. Deveria ser uma coisa mais massificada, com várias... com vários tratados, com várias criações, imposições de sistemas educacionais, né, pelo marketing, pela veiculação, enfim, o Estado deveria fazer campanhas e mais campanhas referente ao trânsito, como fez quando queria que todos nós usássemos o cinto de segurança. Então foram campanhas que hoje todo mundo praticamente usa. Só alguns desavisados que ainda insistem em não usar isso. Mas se fizer essas campanhas, o Estado economizaria muito mais dinheiro, porque evitaria os acidentes, porque já está mais do que provado que se gasta muito dinheiro com os acidentes de trânsito e é um alto índice de morte com acidente de trânsito e um alto índice de lesões, o que gera prejuízo para nós, todos cidadãos, porque o Estado gasta um dinheiro imenso quando o sujeito vai parar no hospital público, por exemplo, tá? Então vale a pena vocês refletirem. Isso é uma matéria que pode cair aí em provas, isso é uma matéria que você pode enfrentar no dia a dia no seu escritório de advocacia. E fica essas informações aí para vocês. Não se esqueçam de se inscrever na nossa comunidade de Olho no Ar. Aqui você vai sempre encontrar informações interessantes e visitar lá os nossos cursos também. Logo a gente está retornando para falar de outras matérias, outros assuntos interessantes. Grande abraço aí para todos. Bons estudos!